Chegamos à etapa que mais interessa: como fazer o mapa de risco. O mapa de risco geralmente é representado por círculos. Cada círculo, cada tamanho de círculo determina um grau em que esse risco se apresenta na empresa. Aqui temos algumas representações de vários ambientes. Por exemplo, no ambiente de tráfego, nós temos os riscos ergonômico, o físico e o de acidente. Não temos aqui o número de colaboradores que estão expostos, mas isso pode ser feito posteriormente. No refeitório temos apenas o risco de acidente, representado pela cor azul. É um risco pequeno devido ao tamanho do círculo representado. E na parte de treinamento, no ambiente de treinamento, temos apenas o risco de acidente, também representado pela cor azul. Como deve ser feito? Você vai pôr um círculo, a cor, que representa o tipo de risco, o tamanho representa o grau em que esse risco se apresenta. Novamente, cada círculo, a depender do tamanho, representa a gradação do risco. E isso vai ser exposto no layout da empresa. Pode ser apenas o círculo ou esses círculos na planta da empresa. Temos aqui os 3 tipos de círculo, os tamanhos diferenciados, que cada um representa uma gradação de risco. O risco pequeno, o médio e o grande. O círculo representa grau de intensidade. A cor, novamente, o tipo. Cor verde, físico. Vermelha, químico. Marrom, risco biológico. Amarelo, risco ergonômico. Azul, risco de acidente. Sempre lembrando que essas cores são fundamentais para a elaboração do seu mapa de risco. Aqui temos novamente os tamanhos de círculo que deve ser utilizado e o que representa cada um, e também as cores da segurança do trabalho. Aqui temos 2 ambientes representados, o lavador e o setor de bomba. No lavador, nós temos tanto o risco químico, com 4 trabalhadores expostos, quanto o risco físico, representado pela umidade, com 2 trabalhadores. Pessoal, se você fazer apenas isso que está aqui, um círculo da forma que está sendo representado aqui, já é um mapa de risco. Simples assim. Se o trabalhador foi treinado, ele vai olhar para isso aqui e ele vai saber que neste ambiente existe o risco químico e que tem 4 trabalhadores expostos, e também o risco físico com 2 trabalhadores. Coleta dos riscos. Nós temos aqui uma ferramenta que, claro que você pode elaborar o seu tipo de ferramenta, o seu tipo de lista de verificação para você colher seus dados. Mas basicamente você terá um checklist como este aqui. Na primeira coluna você indicará os tipos de risco, se é físico, químico, biológico. Na segunda, a descrição, como esse risco se apresenta, se o risco físico é ruído, se é umidade, etc. Qual a fonte geradora, de onde vem esse risco? Existe proteção? Se sim, se não, você vai marcar aqui as recomendações, o que você, como um profissional da área de segurança, recomenda para eliminar, neutralizar ou controlar esse risco que foi encontrado em sua inspeção. Apenas um checklist, apenas um croquis básico que você pode substituir a seu gosto. Você deve elaborar um mapa de risco sobre o layout da empresa, indicando por círculos, como já dito, o grupo,
o grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada, o número de trabalhadores expostos ao risco, o qual deve ser anotado dentro do círculo, ou seja, dentro do círculo você deve colocar o número de trabalhadores expostos, as especificações do risco, por exemplo, se é físico, é ruído, químico, é solvente, tintas, ergonômicos, postura incorreta, por exemplo, a intensidade dos riscos de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve ser representada por tamanho. Então, dependendo da intensidade do risco presente no ambiente, ele será representado por um círculo de tamanho diferente. Se pequeno, um círculo pequeno. Se médio, um círculo médio. Se grande, um círculo grande. Simples assim. O mapa de risco é super simples. Por fim, nós temos aqui um mapa de risco já elaborado para que você entenda como ele funciona. Este mapa de risco está sobre uma planta da empresa. Então, nós temos aqui a planta da empresa que você pode utilizar o próprio PowerPoint para fazer. E cada ambiente representa um risco específico ou vários riscos, né? Podemos observar aqui no setor de usinagem, por exemplo, nós temos aqui um círculo grande representando dois riscos específicos. O risco físico, que é o ruído, e também o risco de acidente causado pelas fagulhas nos olhos, né, devido à utilização de alguma ferramenta. Nós temos também a iluminação, que representa um risco se exposto por muito tempo, e o risco ergonômico, que é a postura incorreta e levantamento de peso nesta seção de usinagem. Na seção de caldeiraria, temos como risco a iluminação deficiente, o risco de acidente, e fumos e gás, risco químicos. Também temos o risco de postura, né, o risco ergonômico, postura inadequada, levantamento de peso, e como risco pequeno aqui também temos risco de acidente de corte, ou seja, se você observar no setor de caldeiraria, nós temos os riscos de acidente, tanto representado pelo círculo grande, né, que divide com o risco químico, como também com o círculo pequeno representando o risco pequeno. Então, o risco de acidente causado pela iluminação deficiente nesta área de caldeiraria é grande. Já o mesmo risco de acidente, mas causado por corte, tendo como consequência o corte, ele é pequeno nessa mesma área. A mesma análise serve para todos os outros setores. Este é o mapa de risco geral, mas isso não quer dizer que você deve fazer dessa forma. Não existe mapa de risco padrão. Este é o mapa de risco de planta. Por exemplo, este outro é um mapa de risco por setor, né? Temos aqui o setor forjaria de prensas, né? Primeiro, temos o risco químico, representado por fumos metálicos, e temos três trabalhadores expostos. Tem uma legenda dizendo que esse risco é pequeno. Você pode utilizar a legenda também. Como eu disse, não existe mapa pronto, não existe modelo pronto. Desde que você faça o mapa de risco que todos os trabalhadores entendam, está valendo. Isso que é importante. Os trabalhadores entenderem o que significa cada representação deste mapa. Nesta outra parte, temos um círculo médio representando três riscos específicos: risco de acidente, ergonômico e físico. Em todos temos a mesma quantidade de trabalhadores, né, expostos a queimaduras, esmagamento, é o risco de acidente, repetitividade, esforço físico, o risco ergonômico, e o ruído, vibração e radiação no nosso risco físico. Então esse é um mapa de risco perfeito para você expor em cada setor. É um mapa de risco por setor. Não dá para fazer um mapa de risco deste tipo como representação geral. Neste caso, você teria que usar este modelo que é mais completo. Se você pretende representar toda a empresa, utilize este.
Se você quer representar cada setor detalhadamente, este é o mais adequado para você. Pessoal, espero que vocês tenham absorvido o conhecimento necessário sobre mapa de risco. É super importante essa ferramenta para todos os profissionais da área da segurança do trabalho. Não é difícil, como vocês puderam perceber nesse curso, né? Em um passo a passo a gente consegue desenvolver sim esse mapa de risco. Temos outros cursos super interessantes aqui no espaço do SESI, formando mestres como elaboração e implementação de PPRA, também a implantação da comissão interna de acidente. Todos os cursos são gratuitos. Temos outros cursos também que estão a preços acessíveis, né, bem baixo, que vocês podem aproveitar. Estamos sempre a posto para servir vocês, profissionais da área da segurança do trabalho, e você também, mesmo não sendo dessa área, mas que precisa desse conhecimento para complementar seu currículo. Agradeço por assistir ao nosso curso e até o próximo. Até mais.